Muito bem, nós vamos ler 1 Samuel capítulo 9, verso 2, e quem está vindo, quem está acompanhando, né, os estudos, quem veio, por exemplo, domingo de manhã, vai ser muito mais assim, fácil até de acompanhar o raciocínio, né? 1 Samuel 9, o versículo 2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Isso. Vocês estão lembrados, quem veio domingo de manhã, de quem nós estamos falando? Como é que é o nome dele? Saul. Saul foi o primeiro rei. E o que chama atenção aqui no texto é que ele era o quê? Lindo, maravilhoso, alto. Aquilo que quando ele passava, todo mundo babava. É esse o homem da minha vida. É esse príncipe, né? Então nós vamos ver algumas coisas nesse sentido hoje. Nós participamos de algumas coisas, né, que nós não vamos retomar isso de domingo de manhã, mas apenas fazendo lembrar que era um moço muito bonito, né? Deus deu a ele essa dádiva, né? E quando você recebe algo, né, assim, normalmente o que cresce? Não, eu sou diferente, posso escolher, afinal de contas, eu sou mais belo, né? Isso em todas as áreas, né? Quem é muito rico, dali a pouco já se acha muito rico. Aquele que é muito sábio, daqui a pouco se acha muito sábio. Enfim, tudo que nós temos no Velho Testamento não foi jogado assim apenas ao léu da sorte, tem um propósito, tem um objetivo. Então aqui nós temos esse moço, então até aqui tudo bem, ele é bonito, ele é mais alto, porém no capítulo 10, aliás no capítulo 9 ainda, o verso 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Bom, além de bonito, Toste, só bonito já ajuda, não ajuda? Só de belo, de seu destaque em todo Israel, já é algo, né, que a pessoa fica um pouquinho se achando. Agora, pensa bem, esse ser, Deus olha do seu trono da graça e o vê e diz assim: Samuel, esse vai ser o primeiro rei de Israel. O que você acha, Toste? Além de bonito, e agora rei, né? Não é algo que encanta, né? Chama os olhos. Eu fico imaginando naquela época essa situação. Meu Deus do céu, além de tudo isso, os invejosos ali deviam estar cheios, porque uns tanto e uns tão pouco, né? Eu estava com o Renan lá em Londrina e nós encontramos um senhor pequenininho, mas ele não batia nem na barriga do Renan, porque era baixinho, mas era muito baixinho. Aí ele olhou para o Renan, eu lembro da cena, ele olhou para o Renan assim, ó. E aí ele falou assim: por que uns tanto e uns tão pouco? Além da beleza, agora nós temos Deus movimentando todo o seu reinado e levando Samuel a ungí-lo como rei. Então agora ele é rei, o rei de Israel.
Aí nós temos em 1 Samuel capítulo 10, o verso 24, além, né, da beleza, além de Deus ter o separado para isso. Aliás, vale a pena ler o 10:1, né? Vamos ler o 10, versículo 1, porque aí vem a unção diante de todas as pessoas, né? Samuel ungindo como rei. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por um príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Isto, então há uma demonstração aqui profética, né? É esse homem que eu escolhi, e agora então ele é ungido como rei de Israel. Aí nós temos no capítulo 10, ainda agora o verso 24. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em grito, exclamando: Viva o rei! Olha só, então tem a beleza, foi ungido como rei, e Samuel profetiza aqui: a todo o povo vedes já o que o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Ele é exclusivo. E o que o povo diz? Viva o rei. Então ele é belo, ele é bonito, ele agora é rei, foi ungido rei, não existe ninguém semelhante a ele, e finalmente o povo também aclama como rei, ele é o rei. O que você sentiria se você fosse o Saul? Qual seria o nosso sentimento, já que não fazemos parte desse, né, essa coisa toda? Alguém que é muito espiritual vai dizer assim: não, mas nós estamos em Cristo. Lógico, nós temos uma experiência maravilhosa, gloriosa, estamos caminhando, né, para o reino celestial, mas não é nada disso. Eu estou falando de beleza física, é bonito, não tem ninguém semelhante a ele, ele tem o poderio, né? Tem gente aí tentando tirar o Temer, não para tirar o Temer, mas para estar no lugar dele, porque a posição é fantástica, ele governa. E ali da mesma forma, né, a beleza e tudo mais, e aí então ele agora se torna rei. Você nessa posição faria o quê? Continuaria normal? Não influenciaria em nada? Oh, que belo, que bom. Estou fazendo isso apenas para a gente, né, ser tocado e ser despertado para isso, que o que nós estudamos domingo de manhã, que nós não vamos ver aqui, é o fato de que o próprio Deus o rejeita como rei. Por quê? A primeira situação foi que Samuel prometeu ir a um determinado lugar para sacrificar. Como Samuel não apareceu, Saul mesmo sacrificou, e aí veio a indignação de Samuel, e esse ato não agradou a Deus, porque o serviço sacerdotal é uma coisa, o fato de ele ser bonito, o fato de ele ser rei, o fato de ele ser aclamado rei pelo povo, não lhe dá o direito de exercer a função do sacerdócio. Mas normalmente o rei se acha o dono, né, da verdade, ele é o máximo, afinal de contas não há ninguém como ele em Israel. Isso foi o primeiro passo. O segundo passo, que foi decisivo para rejeitá-lo como rei, foi o fato de que Deus havia dito para que destruísse todos os midianitas, inclusive os animais, as ovelhas e tudo mais. E o que acontece? Eles vencem a batalha, mas não destrói os animais. E ainda Saul disse assim: foi o povo que pegou as ovelhas e o melhor do gado. Então, por isso, Deus o rejeita como rei.
E essa rejeição acontece, Samuel sai de perto porque ele fica com dó. A expressão que tem lá no texto, ele teve pena de Saul, e aí Deus já tinha então orientado ele a ungir a Davi como rei. Ok? Guardem isso. Isso já vai fazer sentido. Tá bom? Êxodo capítulo 17, versículo 6. Êxodo 17, 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá a água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. É lógico que nós estamos apenas pegando textos isolados, mas de quem está se referindo isso aqui? Moisés é separado, é escolhido por Deus, né? Todo aquele cuidado, Faraó estava matando todas as crianças que nasciam ali no Egito, aí a ideia, vamos colocar Moisés num cesto, enfim, é a única mãe que recebe salário para cuidar do próprio filho. Moisés cresce, Moisés tem situações ali no palácio, Deus o separa, Deus usa para libertar o povo de Israel. Tá? Então, todo esse contexto vocês conhecem. Primeira situação difícil aqui é falta de pão, falta de água, e aqui nessa situação Deus fala para tocar na rocha, e nós temos aqui Deus dando água às pessoas que necessitavam. Números capítulo 20, versículos 7 e 8, nós temos todo um processo até chegar aqui nesse texto de Números, que mostra exatamente um homem totalmente diferente de todos os homens daquela ocasião. E já nós vamos mostrar essa verdade. Deus quis destruir o povo, ele disse não. Deus disse que não ia mais com o povo, Moisés disse, olha, se a tua presença não for, eu não irei. Ou seja, era alguém na disposição total de servir a Deus. Agora, Números, achou? Números? Números capítulo 20, os versos 7 e 8. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Isso, já tinha visto isso na Bíblia, né? Em Êxodo, Deus fala para tocar na rocha com a vara, e ele toca e tem água. Aqui nesse texto, Deus fala para Moisés falar a rocha. E o que Moisés faz? Toca na rocha. Por causa disso, Moisés não entra na terra de Canaã. Alguém já deve estar pensando, pastor, mas só por causa disso? Essa diferencinha? Tocai e depois falai? Gente, são detalhes na Bíblia que a gente começa a pensar o seguinte, o Senhor Jesus dizendo, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei diante do meu Pai. Ou seja, se Deus diz para fazer assim, é assim que é para ser feito, não é do jeito que eu entendo que é para ser feito. Exemplo, se Jesus, ao ser levantado da terra, ele diz que atraiu a todos, ele atraiu a todos, você acreditando ou não, dizendo que é um jeito esquisito de levar todos a uma experiência, pode até achar, mas Deus disse, é a verdade. Morreu o nosso velho homem? Morreu.
Querem ironizar? Pois ironizem, mas morreu o nosso velho homem. E agora nós temos aqui esse fato que nós vamos ler, que está em Números também. Aliás, vamos ler ainda o versículo 12, Lauda, porque mostra, aliás, do versículo 7, né, até o versículo 12 vai mostrar exatamente essa situação. Eu só vou ler o 12, porque isso é o que impede de Moisés adentrar a terra. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Isso, então uma atitude ali. Mas vamos ver agora Números 12, versículos 1, 2 e 3, né? Números 12, 1, 2 e 3. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher de Cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Então o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Grave isso aqui, esse versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então vamos lá. Saul tinha tudo aquilo que nós já vimos, mas não continuou o reinado porque desobedeceu. Moisés era o homem mais manso que existia sobre a face da terra, mas não obedeceu. Uma situação. Agora nós vamos para uma terceira situação, que isso aqui nós não vamos nem ler por causa do horário lá que não para. Mas quem foi o homem mais sábio? Salomão. E toda a orientação que Deus deu a Salomão, principalmente com relação a mulheres, porque perverteria o coração dele, e exatamente isto que ele fez, e as mulheres perverteram o coração de Salomão a tal ponto de ele fazer estátuas e construir estátuas de imagens aos deuses dessas mulheres. Depois ele escreve para nós Eclesiastes, ele escreve para nós o livro de Provérbios, mostrando várias vezes essa palavra, filho meu, mostrando a questão da obediência à palavra, porque essa palavra realmente, uma vez que saiu da boca de Deus, ela tem poder. Aí ele termina Eclesiastes, né, dizendo, de tudo isso que ele fala no capítulo 12, ele diz uma coisa só: teme a Deus. Temer a Deus. Se está escrito, se tem uma orientação, é porque tem ali algo sobrenatural e devemos temer a Deus. Essa semana nós estamos lendo Deuteronômio de 30, do 11 ao 20. Na semana passada nós ficamos com Deuteronômio 30, do 1 ao 10. Você lembra que do 1 ao 10 é quando a pessoa erra, fez algo que não deveria ser feito, volta-se diante do Senhor. No versículo 9, Deus volta a ter alegria com essa pessoa e ainda lhe concede vitória. A partir do versículo 11 até o versículo 30, até o versículo 20, então ele vai mostrar o seguinte: olha, eu tenho proposto para vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhei, pois, a vida. E a coisa mais interessante que é o versículo 16, eu não sei se vocês se lembram lá, mas quando ele começa assim, ó, eu te ordeno, e essa ordem que ele dá começa assim, ó, que ames ao Senhor. E depois vem, guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os observeis. Mas a primeira coisa é, ame ao Senhor.
Aí nós lembramos lá do finalzinho do Novo Testamento, quando diz assim, ó, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, hoje, né, vamos colocar o dia de hoje, 17 de agosto, não importa o dia de amanhã, não importa o mês passado, não importa o ano passado, o momento que você chegar diante de Deus, Ele vai te receber de braços abertos, disposto a curar, resgatar, restaurar, limpar, curar todas as feridas, porque nós somos aceitos pelo Senhor. Ainda há tempo, nós vivemos num período da graça de Deus, esse período passa, né? Mas no momento é assim. Então, uma vez que você tem esse amor por aquele que te ama, independente das suas ações ou atos, Ele ama. Então eu posso chegar diante dele, expressar o meu amor por ele, e depois que você estiver junto com ele, usufruindo da presença dele, aí sim, ele disse a Abraão, anda na minha presença e sê perfeito, mas primeiro ando com ele, amando-o. A obediência é uma consequência, porque eu o amo profundamente. Aí nós temos toda essa palavra aqui no livro de Deuteronômio 30, e agora nós vamos, né, verificar Novo Testamento, aqui, por que o Senhor disse assim, olha, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Tá? Não é para ficar olhando para Saul, não é para ficar olhando para Moisés, não é para ficar olhando lá para a sabedoria toda de Salomão. Lógico que toda palavra ela foi escrita para o nosso proveito, mas ele diz, os seus olhos devem estar fixos em Cristo Jesus. Então nós vamos agora verificar Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos pensar agora na sabedoria de Salomão, vamos pensar agora na beleza de Saul, vamos pensar na mansidão de Moisés, tudo isso em uma pessoa. Nele estão escondidos todos os tesouros de toda a sabedoria e da ciência. Ele, além de ser um maravilhoso conselheiro, ele é o príncipe. Ele não é o rei Saul, ele é um príncipe. Ele é um príncipe. A mansidão faz parte da sua natureza, tudo isso numa pessoa. E aqui nós encontramos, né, claramente nesse texto, que tudo foi criado por ele e para ele. Não é o suficiente para esse menino Jesus. Eu sou. Mas ele veio aqui com um propósito, né? Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Não importa se eu sou príncipe, não importa se eu criei ou sustento todas as coisas, não importa se eu sou manso, não importa aí que eu tenha toda a sabedoria, o fato é que eu vim para obedecer a palavra do meu Pai. Por quê? Porque eu quero viver segundo o que o meu Pai quer. Por quê? Porque a vontade do meu Pai é boa, perfeita e agradável. Gente, eu não fiz isso ainda, mas tentando fazer num quadro. Não sei se vocês lembram de Sansão. Como que foi que Deus chega para os pais de Sansão, primeiramente para a mãe de Sansão, e fala, olha, vai ser assim. E aí nasce
toda uma trajetória, e tem os altos e baixos de Sansão, e ele acaba matando, ele acaba libertando realmente o povo de Israel. Ele traz esse período de 20 anos de libertação, mas exatamente ele não precisava ter os olhos arrancados, ele não precisava se envolver com Dalila, tinha uma série de coisas que não precisava passar por nada daquilo, simplesmente entrar dentro daquilo que é plano de Deus. Então nós temos assim vários homens de Deus. Se você pegar desde o momento que eles se encontram com o Senhor, e se fosse sempre olhando para o Senhor, subindo em linha reta, mas não, nós temos uma experiência aqui, e dali a pouco parece que há um momento maravilhoso, daqui a pouco está lá embaixo, daqui a pouco tenta se reerguer, e muito disso poderia ser evitado se todos os dias, né? Agora eu estou falando de mim, estou falando de nós aqui, se tão somente chegar diante do Senhor e dizer: Senhor Deus, cumpra-se em mim a tua vontade. Aquela oração que ele deixa do exemplo: seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Ou seja, no céu já tem uma vontade traçada, que nós sabemos muito bem que está em Efésios 2:10, para as boas obras, as quais Deus preparou para mim, para a Lauda, para o Ari, para nós andarmos nessas boas obras. Mas nós temos uma dificuldade enorme, né? De parar e pensar: Senhor Deus, de que vale a vida se não for para viver para a tua honra e glória? Por isso que ele fala nas coisas mais simples, né? Quer comais ou bebais, ou qualquer coisa que seja, fazei tudo para a glória de Deus. Se perdermos isso aqui de vista, você vai querer ser um grande empresário, e daí quando chegar a ser um grande empresário, você vai esquecer do Senhor. Quando você ficar muito rico, corre o risco de esquecer do Senhor. A beleza pode tirar a pessoa desse foco, a sabedoria pode tirar a pessoa desse foco. Jesus estava tudo isso nele. Agora nós vamos ler Colossenses capítulo 1, para nós entendermos um pouquinho mais o porquê de olhar sempre, fixamente para o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, 16 a 19. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra. Lauda do céu, se nós tivéssemos noção disso. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Agora, esse vive em mim, vive em você, vive em nós. Às vezes eu fico imaginando o Senhor Jesus tentando nos acompanhar no nosso ritmo, porque nós não temos tempo para Ele, a correria é muito grande. Aí eu fico pensando, Jesus falando assim: escuta, para aqui um pouquinho, vamos, faça um pouquinho só, como fez Maria, vamos ficar um pouquinho juntos, só um pouquinho, para a gente se deliciar num relacionamento, na intimidade. Então às vezes eu fico imaginando aquela cena assim, a pessoa sai desesperada no dia tentando resolver as coisas, e Jesus tentando correr atrás, ver se não perde a pessoa de vista, ao passo que nós deveríamos ter muito mais sensibilidade a isso. Aquele que criou os céus e a terra vive dentro de você, dentro de mim. Ele está em nós, Ele é a nossa vida. E hoje, se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Essa compreensão deve estar totalmente envolvido, né, o nosso ser. Continuando, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isto. Nós vamos ficar até o 19, que diz assim, ó: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Por que não em Moisés? Por que não em Saul? Por que não em Salomão? Por que estes homens, né, têm um significado tão importante no Velho Testamento, exatamente para mostrar o seguinte? Quando eu leio, por exemplo, Ezequiel, vocês estão lembrados o que Satanás era no Éden? No Éden não, digo, na presença do Senhor. Ele estava no monte santo de Deus, entre pedras afogueadas andavas, ele era chefe dos tambores, até que se achou iniquidade em ti. Serei semelhante ao Altíssimo. Então há um risco tremendo, gente. A pessoa pode ser muito manso, e daí começam os elogios. Nossa, como essa pessoa é mansa. E de repente essa mansidão tira o foco da obediência à palavra. De repente a pessoa conquistou muitas coisas, e agora eu não preciso do Senhor. Tira o foco da palavra. Eu lembro, já falei aqui, uma ocasião, uma igreja nos Estados Unidos, ela andava tão em cima da risca, que alguém teve a coragem de dizer: se o Espírito Santo sair dessa igreja, nós só vamos perceber daqui 10 anos, diante de tanta organização. E depois alguém comentou: talvez ele nunca esteve, porque a organização é maior ou mais importante do que a pessoa do Espírito Santo. E finalmente, igreja, lá, está no finalzinho aqui, finalmente, olha, preste atenção, isso aqui é para mim e para você hoje. Filipenses, capítulo 2. Vamos lá, bem devagar, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um o que é para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em mim, no Ari, na Lauda, na Janete, todos nós aqui, que haja em nós, em mim, o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem a versão que diz: a mesma disposição mental, o mesmo modo de pensar. Continuando, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, digo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Desce, chega na nossa posição, né? Chega na posição de Saul, chega na posição de Salomão, chega na posição de Moisés, e é nessa posição que ele entra nesse estágio, obediência.
E aí nós entendemos, ou fica para nós mais claro, quando ele diz, tanto em Mateus quanto Lucas e Marcos, né? No momento em que ele vai ao Monte das Oliveiras, ali diz o texto que a sua tristeza foi tão grande, tristeza de morte, mas a oração é esta: se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Eu fico assim, encantado como Deus, durante todo esse processo, né? Velho Testamento, Novo Testamento, cada dia mais eu percebo, parece que essa Bíblia inteira foi escrita para mim. Porque eu aprendo com aqueles homens, eu aprendo com a mansidão de Moisés, eu aprendo com tudo aquilo que Deus ensinou a estes homens, mas com Jesus eu aprendo a coisa máxima. Ele também se tornou homem, e no seu estado de homem, ele reverencia o Pai e diz: é cruz, então é para a cruz que eu vou, é para lá que eu vou, é morte, então eu vou morrer. Não tem jeito? Não tem jeito, filho, é cruz. Você lembra, filho, que eu disse lá para o profeta Isaías? Ao Pai agradou moê-lo, então chegou a hora, vou moê-lo para restaurar a raça. Então vamos lá. Eu estou lendo Apocalipse com Mateus à noite, e ontem nós lemos esse texto que eu queria terminar aqui, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. O versículo 8 é lindo, né? Que diz assim, ó: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas olha o versículo 7: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Todos nós contemplaremos este fato, esse dia, esse glorioso dia. Não importa quem nasceu, quem vai nascer, não importa o passado, o fato é que nós vamos ver esse menino, esse moço que se torna homem. E aí o texto lá em Filipenses, ele tem a sequência, né? Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, quando eu passo ou quando eu trago um estudo como este, é para tentar trazer à igreja o seguinte: você vai ter muitas decepções ainda pela frente, muitas. Pessoas que você pensa que é Deus na terra, essa pessoa. Mas se a pessoa não estiver com os olhos fixos em Cristo Jesus, esse estado de, mesmo ter criado todas as coisas, se sujeita à palavra de Deus, nós vamos ver ainda muitas pessoas caírem, porque não estão fundamentados na palavra de Deus. Quando você leva alguém a palavra de que Cristo me atraiu, Cristo morreu, eu morri com Cristo, meu velho homem foi crucificado, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e alguém rejeita isso, gente, é questão de dias, é questão talvez de meses, mas não entrou na conformidade da palavra, Deus o rejeita. Porque Deus trabalha com a sua palavra, Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Então, vamos relembrar, firmar, voltar, mesmo que eu seja o camarada mais ridículo da face da terra, eu quero ficar com o que está escrito, para a glória de Deus Pai. Tem que morrer? Tem, então vamos morrer.
Tem que ser por esse processo. Então é esse processo. E assim Deus há de nos sustentar dia a dia. Então, se você é muito bonito, né, como alguns daqui, Anderson, quem mais, Anderson? Aponta alguém, Anderson. João Pedro, Valdemar, Devair, né? Gente, como Deus dá olhos para gente lindos, maravilhosos, né? Que coisa fantástica. Se Deus lhe der dinheiro, gente, se Deus lhe der sabedoria, gente, tudo isso é maravilhoso, mas não perca de vista nunca o Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma disposição mental. Cristo vive em mim? Sim, vive, o Rei dos Reis vive em mim, mas o vaso continua sendo de barro, inútil. O que vale é o tesouro que é Cristo. Amém? Amém, gente. Hoje não tem chá, né? Hoje não tem chá, mas tem nós, né? Vão guardados em nome